Hoje tem o Galo na Sul-Americana. Em La Paz, o Atlético enfrenta o Bolívar. Jogo às 7 horas da noite na fase quartas de final da competição. É a partida de ida na altitude de La Paz. O Galo nas alturas. O jogo no estádio Hernando Siles, a 3.600 metros de altitude. O Galo vem de empate contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Momento de turbulência, de cobrança da torcida. E vai pegar o Bolívar com força máxima para tentar essa vitória fora de casa e voltar principalmente vivo, né? Pronto para resolver a parada na volta aqui na Arena MRV. Um fato curioso, nesse estádio Hernando Siles, o Galo conquistou uma vitória fundamental na Libertadores de 2013. Galo venceu à época o The Strongest 2-1 na fase de grupos daquele ano. Bom placar para hoje, hein? Bom placarzinho para hoje, o Galo. Ah, mas é na atitude. É na altitude, tem que ter atitude, viu, Galo? Eu sou muito mais o Galo. Eu sou muito mais o galão da massa. O que faz o Sampaoli? Vai mexer o time? Vai mudar o Galo? A partir de agora, tudo pra você. Eu sou mais o Galo. Tô botando pé no Galo hoje. Então, Galo. Você tá em Belo Horizonte, não. Mas, fora isso, por enquanto, tranquilo. Eu tava com o doutor Haroldo, ele tava ali com aquele oxímetro, né, que mede a oxigenação. Quando a gente desceu, eu tava vindo pra cá, para o estádio. A oxigenação tava boa, viu, Thiago? Tava batendo 91, 93%. Alguns outros colegas aqui tava já para baixo de 80, 84, 83. Mas tá tudo ok. Neste momento tá beleza. Neste momento eu não tô sentindo altitude. Agora, o jogador, logicamente, durante o jogo, por mais que eles venham no dia da partida, correr 90 minutos na intensidade profissional, não tem jeito, né, Thiago? Muda bastante e o Galo tá tentando minimizar ao máximo. Mas toda a estrutura aqui, vai ter balões de oxigênio no vestiário. Se a turma sentir no vestiário, no intervalo, a turma vai ali no balão de oxigênio para vir voltar, né, pro segundo tempo com gasto total, Thiago. Ô, Rezendão, fala a verdade também, né? Você sente falta de ar subir nesse cara da Arena MRV. Então, calma, né? Tudo bem. Você não tá no prime da forma física. Cláudio Rezende tá ao vivo, hein, galera do YouTube. Olha lá, ele fica vermelhinho, Cláudio. Olha. Tá ao vivo pra você no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Respira, Rezende. Puxa o ar aí, Rezendão, 11 horas e 50 minutos. Deixa eu trazer o João Vitor Xavier, o Vini Andrade, o Ale Oliveira, comentaristas da Itatiaia pra roda, pra gente falar do jogo. Primeiro você, João Vitor Xavier, jogo importante, né? A maré do Galo não tá legal, agora é mata-mata, uma classificação, muda de figura e outra. Se o Galo sonha em Libertadores com o ano que vem, vai ter que ser pela Sul-Americana, hein, João Vitor? Um abraço, bom dia. Chega mais, João. Um abraço, meu querido Thiago Reis. São dois desafios para o Atlético. O primeiro desafio, o desafio interno, de dentro de casa. De como o Sampaoli vai conseguir fazer esse Atlético jogar bola. Até agora, na temporada, o Atlético não jogou. Você conta nos dedos de uma mão quantos e quais foram os grandes jogos do Atlético e até os bons jogos do Atlético. O Cuca não conseguiu fazer o Atlético jogar bem durante toda a temporada. Desde o início do ano, desde aquela pré-temporada lá nos Estados Unidos, o Atlético nunca encantou. E até agora, o Atlético é um time razoável para baixo na temporada do futebol brasileiro. E nos primeiros jogos com o Sampaoli, não vimos nada diferente daquilo que já vínhamos vendo com o Cuca. Então, o primeiro grande desafio do Atlético hoje é da porta para dentro. É como o Atlético vai conseguir jogar, como o Atlético vai conseguir fazer um time, como o Atlético vai conseguir criar um elenco, um modelo de jogo que até agora não veio. Claro que o trabalho do Sampaoli está só no início, mas o atleticano, o torcedor do Atlético, ele já vê um pouquinho daquilo que ele viu e que ele não gostava na primeira passagem do Sampaoli, que é de uma falta de lógica, muitas vezes, na escalação, na escolha das peças, na escolha do elenco que vai ser aproveitado. E isso tem deixado o torcedor do Atlético preocupado. Todo mundo sabe que o Sampaoli é um bom treinador, que o Sampaoli é bom para formar elenco, mas essa sempre foi uma crítica ao Sampaoli. A falta de coerência em algumas das suas escolhas, né? Muita gente brincava que o Sampaoli jogava a camisa para cima e do jeito que caísse era o time em campo. E isso preocupa o torcedor atleticano hoje, que o Atlético tem uma coerência em campo, que as escolhas sejam lógicas, sejam coerentes. Então esse é o primeiro desafio do Galo. O segundo, Thiago, é com a altitude. Então, para enfrentar a altitude, talvez o melhor seja um Atlético precavido, jogando de uma maneira inteligente para trazer um resultado para casa que permita o Atlético passar a próxima fase e que não tenha que ter um milagre dentro de casa. Então, tem que ver se tá bom. Hoje o mais importante é um Atlético precavido, sabendo que o seu maior adversário é a confiança no seu próprio futebol, e o segundo maior adversário é enfrentar essa altitude que muitas vezes é cruel no futebol sul-americano, em especial quando se joga na Bolívia. Então, hoje, todo cuidado e toda cautela serão muito bem-vindos para o Galo, viu, Thiago? Você não pode deixar o Bolívar de tal ritmo, porque eles vão querer acelerar a partida, porque o Galo, na altitude, vai sofrer. Então, tite bola é o que o Atlético vai se
conduzindo a partida, é o que ele quer, o Sampaoli. Então pode ser que o Igor Gomes comece jogando, o Alexander também, porque eles melhoraram o time no fim de semana. E o Júnior Alonso é uma certeza, porque é titular do time, estava suspenso. Ele volta no lugar do Vitor Hugo. No campinho da Itatiaia, que a gente estava mostrando no YouTube aí agora pro pessoal. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alexander, Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa, Coelho e Hulk. É a provável escalação do Galo para pegar o Bolívar aqui na altura, na altitude de La Paz, Thiago Reis. Olha, Oliveira, tá aí pra você do YouTube o campinho com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, o Alan Franco com o Alexander e o Igor Gomes, como eu disse ainda há pouco, né, foi muito bem. O curioso é que o Igor Gomes vai bem quando entra no jogo. Eu já até discuti isso com ele mesmo na Zona Mista, entrevistando o Igor Gomes. Ele ficou bravo, porque eu falei, Igor, quando você entra bem. Então tá bom, vou ficar no banco aqui minha vida inteira. Mas é a verdade. Quando ele entra no jogo, ele entra melhor. O Scarpa, Coelho e Hulk. Ale, esse é o time base. Acho que não tem muito que fugir disso. Se fugir, e o Sampaoli é sempre imprevisível, seria uma grande surpresa ou você acredita mesmo nessa escalação, hein, Ale? Não, Posso dar boa tarde? Ah, sim. É que eu falei no YouTube, perdão. Boa tarde, Ale Oliveira. Ah, ótima tarde pra você, viu, Thiago Reis, aos companheiros, ao Claudião, que faz um excelente trabalho de boneco de Olinda Tá também. sem fôlego, né? Tá perdendo Exatamente. E também a todo mundo que nos consagra nessa audiência incrível. Seria muito lógico, né, que esse time fosse o titular, né? Mas aí não seria o Sampaoli. Eu acho que ele vai fazer alguma invenção, alguma mudança aí radical. De qualquer maneira, é muito difícil ficar com a bola na altitude contra o Bolívar. Isso não aconteceu em nenhum jogo, nem da Sul-Americana e nem da Libertadores. Vai lembrar que o Bolívar veio da Libertadores, né, o Thiagão? Ficou em terceiro no grupo que tinha o Palmeiras, que foi a melhor campanha, e o Cerro Porteño ficou 1 ponto atrás do Cerro. E aí pegou 2 conhecidos aqui do torcedor mineiro. Porque nos playoffs da Sula pegou aquele Palestino, né, que se classificou na chave do Cruzeiro, meteu 6-0 no agregado. E nas oitavas pegou o Cienciano, que se classificou em primeiro na chave do Atlético e meteu 4-0 no agregado. Eu faria um time com bastante fôlego, bem marcador, e para jogar no contra-ataque, para jogar de ladrão. Acho que essa parte física vai ser fundamental para aguentar o jogo, não só pela altitude, mas porque o Bolívar é um bom time. Agora, essa escalação é mais padrão, né? Talvez fosse a escalação que o Claudião fizesse. O Sampaoli sempre ele dá aquela inovada, aquela inventada. Uma carimbada na escalação, né? Carimbada, e eu acho que isso vai acontecer hoje à noite mais uma vez. O que poderia ser a carimbada hoje? Olha, pensar com a cabeça do Sampaoli não é fácil, né? Mas, por exemplo, ele tem gostado de... Eu tô tirando o Fausto Vera do time aí, ó. Será que ele tira? Se Deus for pai, né? Se Deus permitir... Mas ele gosta do Fausto Vera. Gosta. Mas não dá nem pra comparar, se for essa disputa, Fausto Vera e Alexander, né? Pra mim, eles praticam esportes diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele pode insistir com os 3 zagueiros, né? Talvez com o próprio Natanael fazendo ali o zagueiro pelo lado direito e colocar alguém na ala por esse setor. Enfim, eu acho que ele pode fazer um ataque mais rápido, mais marcador para explorar o contra-ataque. São algumas possibilidades, não dá muito para imaginar o que o argentino vai fazer, não. Ô, Vinícius Andrade, é o confronto mais difícil dessa fase de Sul-Americana? Já nós vamos falar do Fluminense, que perdeu ontem pro Lanús. Sempre um duelo difícil, Brasil e Argentina, mas pela capacidade, aliás, fez boas contratações, o Rubens Júnior já informa o Bolívar, mas é o jogo mais difícil nesse momento. Vini, o que você espera do jogo de hoje à noite? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão conosco no Rádio Esportes. Sem dúvidas, é o confronto mais difícil, não só pelo fator altitude, mas o Bolívar vai ser o melhor time que o Atlético vai enfrentar até aqui na Sul-Americana. Tecnicamente, eu acho o Bolívar melhor que o Godoy Cruz, por exemplo. Porque, há um tempo atrás, quando o time brasileiro pegava um boliviano, o que assustava era apenas altitude. Porque em casa, você resolvia a parada sem muito susto. Mas o Bolívar não é essa baba toda mais. É um time que é do Grupo City, tem tido um investimento. Tecnicamente, é inferior ao Atlético, não tem dúvidas disso, mas não é um confronto fácil. Mas, assim, além da altitude, o que mais me preocupa nesse momento é o futebol pobre do Atlético. É um Atlético que ainda não tem a cara do Sampaoli, aliás, não tem a cara de ninguém, né? É um time sem identidade e precisa competir mais. Se o Atlético jogar como foi no primeiro tempo contra o Santos, como foi no primeiro tempo contra o Cruzeiro do jogo no Mineirão, ele corre o risco hoje de sair com um placar elástico. Porque é um time que cedeu muitos espaços e se ceder esses espaços no jogo de hoje, o Bolívar vai fazer a festa, porque aí soma o fator altitude. E tem um outro aspecto, uma característica aí que o Atlético tem sofrido bastante, que dá muito espaço na intermediária. Tanto que tomou um golaço do Fabrício Bruno, o Atlético é um festival de erros e permite com que os adversários chutem de fora da área. É uma arma que o Bolívar explora muito, porque a bola pega ali uma direção diferente, é mais complicado para o goleiro.
Então, hoje, acima de tudo, é um jogo de resistência, de entrega física. Eu acho que a escalação vai passar muito por isso, por avaliar quem está em melhores condições físicas. Não acho um absurdo, por exemplo, se o Sampaoli tirar o Hulk da escalação inicial hoje e jogar com um ataque mais de correria mesmo, Coelho e Rony, ou o próprio Júnior Santos, ainda que eles estejam muito mal e tecnicamente sejam muito abaixo. Não, você quer que tire o Hulk pra pôr o Júnior Santos? Ou o próprio Rony, não acho uma loucura. Dudu, você tá bem achando normal? Não, eu tô só seguindo o raciocínio do Vini, que eu acho muito coerente. Há muito tempo acompanho esse rapaz. O que acontece? Você precisa de muita marcação e de velocidade no contra-ataque. Atitude da Bolívia, hein, Robinho? Vamos lá, Thiago. Boa tarde a você. Para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, no comando tem o técnico Flávio Robato, um argentino, chegou no Bolívar em 2024. Lembrando, o clube boliviano tem parceria com o Grupo City, teve a eliminação na Copa Libertadores, foi para os playoffs da Copa Sul-Americana com 2 vitórias sobre o Palestino, 3-0. Nas oitavas, 2 vitórias sobre o Cienciano, 2-0. Mantém a mesma formação que vem sendo utilizada nos últimos jogos. Lembrando, uma invencibilidade recente muito boa, 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. Vamos ao time, Thiago, e o que chama atenção, em um time com uma idade muito alta. A média de idade do time do Bolívar muito alta. Tem o Lampe, por exemplo, goleiro, 38 anos, boliviano. O Jesus Sagredo, lateral pela direita, 31 anos. Zagueiro Torrenho, argentino, 37 anos. Ignacio Gariglio, tem 27 anos, o argentino. Pela esquerda, um jovem, José Bolívar, 25 anos, peruano. O meio campo tem Leonel Justiniano, 33 anos, boliviano. Tonino Melgar, 31 anos, boliviano. E fechando pelo meio tem o Robson Mateus, que tem dupla nacionalidade. Também fez as categorias de base no futebol do Brasil, passou pelo Cruzeiro também, pelo Palmeiras. No ataque tem o Catanho, 33 anos, Thiago, colombiano. Já atuou e teve uma boa passagem pelo Milionários, pelo Tolima também. Tem o Batalini, atacante argentino, de 29 anos. E o Cauté, que é o Cauterúcio, 38 anos, é o destaque da equipe que marcou 4 gols na Copa Sul-Americana. É o time boliviano para esta noite. Sobre essa operação da SAF do Galo, João. Ô, Thiago, era um movimento necessário do Atlético, né? Dinheiro não brota em árvore, dinheiro não cai do céu. O Atlético tem sido sustentado já há algum tempo pelo investimento de uma única família, praticamente, que é a família Menin. Então é importante que a estrutura do Atlético societária seja mudada para que o Atlético se torne atrativo para trazer novos investidores. Não adianta o Atlético ficar com 25% das suas ações no clube desportivo, que não tem dinheiro para investir. Então, se o Atlético quiser ter investimento além daquele que já tem tido, de uma família que já botou mais de R$1 bilhão no Atlético, e diga-se de passagem, o Atlético só não está quebrado por esse investimento que veio da família Menin, que o Atlético possa mudar a sua condição societária, a sua estruturação societária, para que outros grupos financeiros possam vir aportar no Atlético e o Atlético possa não apenas segurar as contas como está segurando e competindo de uma maneira digna, né? De uma maneira na parte de cima, ganhando títulos como ganhou nos últimos anos, chegando a finais como chegou, mas talvez até sonhando mais num futebol que hoje é muito desequilibrado. Nós temos 2 grandes superpotências no futebol brasileiro, Flamengo com um orçamento que está beirando R$2 bilhões e o Palmeiras com um orçamento que passa de R$1,2 bilhão. Só para o torcedor entender a diferença. O que o Flamengo teve de lucro ano passado, mais de R$400 milhões, é mais do que o Atlético tem da sua receita com o seu futebol. Então é muito difícil competir, e para competir é preciso atrair mais dinheiro, e para atrair mais dinheiro era preciso que o Atlético fizesse essa mudança de condições estruturais no clube. Tem que abrir o clube para que mais gente possa vir e colocar dinheiro, Thiago.